Olá, famílias! Estamos aí finalizando o primeiro trimestre, com a iminência de um retorno presencial, gradual, mas primeiro a gente vai finalizar o primeiro trimestre na reunião com as famílias, tudo direitinho, depois eu vou explicar como é que vai ser o retorno. Esses são os itens que eu vou tratar nessa reunião com vocês. Então tá lá, plataforma, o chip, uma questão de rotina, assiduidade, educação física, o varal da cultura, vacinação e o retorno presencial às aulas. Na última entrega da cesta básica, vocês assinaram um documento autorizando as crianças a terem um login e iniciar o uso da plataforma. A plataforma é essa que está aqui no cantinho, chama Microsoft Teams. Ela tem que ser instalada ou no celular ou no tablet para que a gente inicie o uso. As professoras ainda estão fazendo formação. Ela tem diversas ferramentas, então tem a possibilidade de colocar lá o vídeo, tem a possibilidade de acompanhar se a criança entrou, se não entrou, se fez atividade, se não fez. Mas isso ainda a gente está fazendo aos poucos. As professoras estão trabalhando no Google Meet, trabalhando no WhatsApp. A gente vai continuar com esse movimento até que a gente realmente se aproprie dessa ferramenta, treine as crianças, treine as famílias, para que a gente possa fazer um bom uso dela. Então, nós já temos as autorizações. Assim que as professoras começarem a iniciar, a gente vai conversando com vocês, treinando vocês, fazendo tudo direitinho. O chip de internet. No final do ano passado, todos os nossos alunos receberam. Neste ano, já receberam os alunos do infantil. Ele é da operadora TIM, então às vezes ele falha em alguns lugares do município. Ele é um chip somente de internet, ele não faz ligação. Então, como é que funciona? Você coloca no aparelho e ele já funciona a internet. Mas a gente precisa do WhatsApp funcionando. Então, para descobrir o número, você encaminha um SMS para outro celular e lá vai aparecer o número do seu chip. Aí você habilita o WhatsApp e começa a funcionar. Ai, Fernanda, mas meu chip eu já tentei em tudo quanto é lugar e não funciona e tal. Manda um e-mail para a escola, nicolau@santoandré.sp.gov.br, informando o nome do aluno, a turma e falando o que está acontecendo e tal, que a gente tenta fazer a troca no departamento de educação, tá bom? Não é tão rápido assim a troca porque não tem chip disponível o tempo todo, né? A gente depende da operadora encaminhar para a prefeitura, tá bom? Mas a gente tenta fazer a troca assim. E essa pandemia fez com que a gente alterasse bastante a nossa rotina. E as crianças também foram atingidas. Então, sono, alimentação, atividade física, tudo isso atingiu muito fortemente eles. Questão do sono, né, gente? A gente precisa colocar as crianças para dormir cedo. Teve uma professora semana passada que me mandou um áudio de uma mãe. A criança estuda no período da manhã, a professora começa a aula online às 8. E a mãe mandou um áudio falando que ela não poderia participar das aulas porque o filho dela só acorda às 10 da manhã. Não dá. A gente tem que ter a aula tudo certinho. Se voltar ao presencial agora, como está previsto, a criança vai entrar às 7h30, 7 horas, 8 horas. A gente vai adaptar todos os horários. Mas eles precisam acordar, eles precisam ir para a escola, eles precisam restabelecer essa rotina. Eles têm que ter de 8 a 10 horas de sono. Então, criança não pode dormir 2 da manhã. Mesmo porque o que se passa na televisão 2 horas da manhã, deixar com o tablet até 2 horas da manhã, não é viável para ninguém. Né? A gente tem que ter o horário de sono lá, no máximo 10 horas da noite já tem que estar dormindo. Alimentação, mesma coisa. A gente tem que ter uma alimentação mais saudável, evitar salgadinho, açúcar e tudo mais. Nos slides que eu vou falar do retorno presencial, vocês vão ver a questão da merenda, as modificações que tiveram na legislação também. E atividade física. Claro que a gente está na pandemia ainda, então não é para ficar indo em parque, nada, mas se você tem um período que você consegue ir, o parque esteja vazio, leva seu filho para andar de bicicleta, leva ele para brincar, faz alongamento na sala de casa, para mexer esse corpo, para fazer o movimento. E a gente vai falar um pouquinho das aulas de educação física que a gente continua na escola. Como vocês sabem, nós temos no Nicolau um dia da semana é aula de educação física. Os professores são esses, está lá o Alex, o Adriano, que são do período da tarde, e a Daniela Gil e a Daniela Luca, que são do período da manhã. No próximo slide, eles vão dar um recadinho para vocês que é extremamente importante. Mesmo voltando no presencial, vai ser uma volta gradual.
Então a gente vai continuar com o ensino remoto, vai continuar que a gente chama de híbrido, na verdade, né? O presencial e o remoto ao mesmo tempo, mas ele vai ter uma continuidade. Então a gente precisa garantir que as crianças tenham a aula. Olá, famílias, tudo bem? Eu sou a Pro de Educação Física, Dani Luca. Sou professora aqui do Nicolau no período da manhã, junto com a Pro Dani Gil. Eu vou falar representando os 4 professores de Educação Física da escola sobre os nossos combinados. Eles são os mesmos no período da manhã e no período da tarde. A Educação Física posta atividade uma vez por semana. Uma atividade apenas para ser realizada pelas crianças. Elas podem acontecer de maneira síncrona, ou seja, é aquele dia que a gente tem uma aula online com as crianças, que nós agendamos um horário e quem pode no dia entra para a gente fazer atividade juntos. E também pode ser assíncrona. Tanto quem não conseguiu entrar online na atividade, a gente envia às 7 ou às 8 da manhã ou à 1 da tarde, para quem é do período da tarde, é a proposta. E quem não puder participar da aula online, grava no momento que conseguir e posta. Ou naquele dia que não tiver aula online, a gente também vai postar a atividade e vocês enviam um registro para a gente. A gente não consegue fazer todas as aulas online, porque a gente tem mais de uma turma tendo aula no mesmo dia. Então, a gente tem alternado. E para a educação infantil, a gente entende que esse tempo que eles vão gastar olhando para a tela possa ser aproveitado de outras maneiras, explorando o corpo e o ambiente que eles têm para a aula. O atendimento, para quem é do período da manhã, é das 7 ao meio-dia e da tarde é das 13 às 18 horas. Então, dentro desse horário, a gente está disponível para a escola. A gente só entra no grupo da turma no dia que tem aula de educação física, porque, como eu disse, cada dia a gente tem aula com turmas diferentes. Então, vocês postam atividade no grupo no dia que tiver aula de educação física. Se vocês tiverem uma dúvida um pouco mais urgente, que precisa que seja visto antes, a gente pede para vocês enviarem no particular, porque aí todo dia a gente abre o WhatsApp. Então, aí se tiver uma dúvida específica, posta no particular que a gente responde. Se for algo que dê para esperar, pode postar no grupo, que no dia da aula a gente olha. Então, fez a atividade, fez o registro, guarda no aparelho que estiver usando e no dia que for a aula vocês postam. A gente estendeu para a educação física o prazo de 1 semana para vocês entregarem, porque muitas das nossas atividades precisam de interação com alguém da família. E a gente sabe que no dia, talvez, e no horário, muitos estejam trabalhando. Então, com 1 semana, é possível vocês se organizarem ou no fim de semana ou no dia de folga para quem é plantonista, para fazer junto com a criança a atividade. E passou de 1 semana, a gente não consegue mais alterar a frequência. Agora, as professoras pedagogas estão anotando tudo no diário. E lá elas anotam com caneta. Então, a gente espera 1 semana para anotar essa participação de vocês, essa entrega de atividades. Passou de 1 semana, a gente não consegue mais tirar essa falta. Então, a gente pede para vocês se organizarem para não acumular o mês inteiro, para não acumular 2, 3 atividades, porque a gente não consegue mais fazer esse registro, que ele precisa ser enviado para a escola. Então, se organizem 1 vez por semana para fazer. O registro, ele não precisa ser necessariamente um vídeo. A maioria das famílias optam e para a gente é muito legal conseguir ver a criança fazendo atividade. Mas a gente sabe que cada criança se comporta de uma maneira em frente às câmeras, tem as que são mais tímidas. Então, para isso, a gente pede que seja um registro de outras maneiras. Pode ser um áudio, a criança pode mandar um áudio pelo WhatsApp mesmo, falando para a gente como foi a atividade, se teve alguma dúvida. Os pequenos podem fazer um desenho dessa atividade, vocês tiram foto. Os maiores, se quiser, pode fazer um relato escrito. Pode ser só uma foto. A gente precisa de algo que comprove que a criança acessou e realizou a atividade, mas não precisa ser necessariamente um vídeo. Se ao longo da atividade surgir dúvidas, é importante vocês mandem para a gente conseguir responder. A gente não está o tempo todo com eles presente, então muitas dúvidas acabam ficando guardadas. Então, quando tiver dúvida, pede se a criança tem autonomia de mandar sozinha, ela manda a dúvida. Se não, se é uma dúvida que vocês, familiares, têm, envia para a gente. As aulas, a gente sempre procura enviar algum vídeo explicativo,
contando a história da manifestação cultural que a gente está estudando, ou como que faz ela com mais detalhes. E é importante as crianças assistirem os vídeos também. Os vídeos fazem parte da aula e da aprendizagem, não só o movimento em si, mas o conhecimento por trás do movimento é importante. Então a gente pede, se for uma aula síncrona, que a gente vai ter uma aula online com as crianças, para elas assistirem o vídeo antes da aula. Se for uma aula assíncrona, em que a gente não vai se encontrar, a criança assiste o vídeo quando ela tiver tempo e que ela for realizar a atividade. Então, hoje na reunião nós estamos disponíveis para quem tiver dúvida chamar a gente no WhatsApp para tirar dúvidas, e durante a semana no nosso horário de trabalho também estamos. No grupo a gente olha apenas no dia, mas dúvidas pontuais podem ser enviadas no nosso particular. Mais uma vez eu agradeço a parceria de vocês. O ensino remoto só está sendo possível graças a isso. Parabéns, vocês são ótimos, vocês dão um show de criatividade nas aulas. Tchau e boa reunião! Com relação às presenças e ausências, gente, as professoras estão dando aula online, então isso tem facilitado bastante a questão da aprendizagem das crianças, essa interação é importante. Se você não consegue de jeito nenhum participar das aulas online, você tem que encaminhar a atividade que foi feita para a professora. Então, aquela foto que a gente tinha combinado, encaminhado, se possível diariamente, é o ideal, porque ela está com o diário de classe, ela está registrando presença e ausência oficialmente. A cada 15 dias, ela manda a foto do diário de classe para mim e eu encaminho uma planilha mensalmente ao Departamento de Educação de quem está participando e quem não está. Então, assim, eu tenho que parabenizar as famílias do Nicolau, porque a gente tem 90% das famílias tudo direitinho ali, e numa sala com 27 alunos, 22, 23 participando das atividades online também. Isso tem sido muito importante para a questão da aprendizagem. Vocês sabem a importância disso e nós também. Então, a gente tem que manter essa rotina firme aí com as crianças. Não é fácil para vocês, não é fácil para as professoras, não é fácil para a gente que está na gestão, mas a gente tem que segurar. Nós temos na escola esse ano o projeto Varal da Cultura, que é, na verdade, os professores, a direção, a equipe gestora, a gente ofertar para as crianças um pouquinho de teatro, música, contação de história, temas diversos como trânsito, africanidades, meio ambiente, coisas que a gente encontra na internet que são sensacionais e que a gente gostaria de compartilhar com as crianças. Talvez até aquele passeio que a gente não consegue fazer mais, que a gente quer que a criança tenha o conhecimento, que vá ao museu, que vá ao teatro. Então, a gente vai estar ofertando algumas dessas atividades para as crianças. Se vocês se lembram, quando a gente fazia reunião de pais, conselho de ciclo, a gente ficava 2h30 em aula e 2h30 em reunião. Quando tiver esses momentos que a professora precisa sentar nessa reunião para conversar tudo direitinho, quem vai continuar encaminhando essas atividades sou eu. E essas atividades têm sim que ser devolvidas. A gente está colocando lá no site da nossa escola e eu contabilizo lá as ausências tudo direitinho e encaminho para as professoras, tá bom? Eu gostaria que todos tivessem atenção com relação quando eu mando a atividade e fizessem a devolutiva dela, tá bom? Um tema muito importante que às vezes a gente na correria do dia a dia deixa de lado é colocar a carteirinha de vacina em ordem. Não só das crianças, né, gente? A nossa também. Gripe, sarampo, meningite, essas doenças continuam aí, continuam se proliferando. Sarampo já tinha sido erradicado no nosso país por negligência de muitos pais que não levam seus filhos para vacinar ou porque tem dó dele tomar uma injeção. Essa injeção é importante, tem que tomar, tem que vacinar. Uma criança com sarampo, ela contamina várias outras. Então, a gente não pode deixar isso passar em branco. Não pode deixar passar batido. A gente fala muito da Covid agora, né? Mas as outras doenças continuam aí. Então, tem que cuidar, tem que levar a carteirinha lá. Aproveita que eu tô dando o alerta e já encaminha. E o retorno presencial, que é um tema muito aguardado por todo mundo, tem um misto aí de medo e ansiedade ao mesmo tempo. Eu vou fazer um novo vídeo à parte, porque tem coisas muito específicas para tratar. Agora vocês vão entrar no Google Meet, junto com as professoras lá, elas vão encaminhar o link.
e aí vocês vão ouvir um pouquinho da questão da aprendizagem das crianças, do que elas desenvolveram nesse primeiro trimestre, que é muito importante. E no decorrer desta próxima semana, elas vão estar entrando em contato para ver essa questão do retorno. Quem vai voltar, quem não vai voltar. Guardem a ansiedade, não tem nada de obrigatório por enquanto. Se acalmem. A gente vai fazer tudo com muito respeito, muita calma, para que tudo dê certo. A gente não está lidando só com educação, a gente está lidando com saúde. Saúde dos professores, dos funcionários, de todo mundo, das crianças, das famílias. Então a gente tem que ter tranquilidade neste momento. Boa reunião para vocês. Qualquer dúvida eu tô online por aqui para retirar.